ter. Ah, com certeza. Boa noite, amigos e amigas que nos acompanham pela Rede Amigo Espírita. Boa noite. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao Espiritismo Responde, com o nosso querido e grande amigo Wagner Gomes Paixão. Boa noite, Wagner. Boa noite, Márcio. É um prazer, né? Numa noite de sábado, em pleno confinamento, poder estar em contato com você e com essa turma boa que nos acompanha aí nos estudos, nas reflexões doutrinárias do Espiritismo. Vamos já aqui, aproveitando, mandar um abraço aqui para o Mário Domingos, parece que ele está lá em Portugal, o José Carlos Mantazola, Célia Solange, Liliane Conceição das Neves, a Janice Mustrage, Mário Domingos, Simone Andrade, Carminda Patrício, enfim, e a todos que estão aqui nos acompanhando, Carla Rezende, o Elton Elohim, que está lá na Califórnia também nos acompanhando, enfim. Um abraço a gente agradece. Isso, a gente agradece de coração a todos e a gente pede para você que está aí nos acompanhando que envie a sua pergunta através do chat ou pelo e-mail espiritismoresponde@gmail.com. E a gente, conversando de antemão, antes até de começarmos aqui o programa de hoje, a gente gostaria de pedir para você que nos envie perguntas relacionadas realmente à doutrina espírita, para que a gente possa aprofundar esse estudo dentro dessa doutrina tão importante que Jesus nos trouxe através da obra de Kardec, do trabalho de Hippolyte Léon Denisard Rivaio, e que a gente possa realmente debater o Espiritismo, conversar sobre o Espiritismo e tirar as nossas dúvidas sobre doutrina espírita. E a gente vai começar então, Wagner, falando a respeito de um caso que aconteceu recentemente e a gente vai trazer com foco principalmente ao Livro dos Espíritos. No estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, capital, recentemente surgiu uma notícia de que uma moça estava mantendo uma senhora em cárcere privado, quase em regime de escravidão. E aqui a gente não vai fazer uma análise crítica a quem quer que seja, a gente vai analisar realmente, à luz da doutrina espírita, temas do dia a dia que nos trazem, inclusive, respostas pelos próprios espíritos. Então, Wagner, o que você pode dizer a respeito da escravidão? Bom, nós podemos dizer isso de uma forma social, pelo pensamento do mundo, como a gente pode analisar doutrinariamente. Então, a gente vai focar a doutrina. Como se explica o processo de escravidão pela doutrina espírita? O processo de evolução, a evolução é definida pela emancipação da criatura, quando ela se capacita, intelecto, moralmente, a se libertar das algemas do mundo material, dos sistemas implantados progressivamente, imbricadamente pelos homens. E esse processo de confinamento moral, até físico, né, que eu não estou falando confinamento por causa do Covid, não. Né? O vírus fez isso com a gente, mas a gente poderia, por exemplo, estar escravizado a determinada condição existencial se a gente perdesse direitos sociais. Se a gente estivesse, por exemplo, em períodos mais embrutecidos e menos aprimorados da nossa sociedade, como aconteceu no passado, no grande passado, em que povos dominavam povos e eles se tornavam escravos, tinham que trabalhar para aquele império, para aquele rei, não importa. A gente viu isso em Roma, né? Depois,
com a beleza de uma Grécia de filósofos, foi escravizada por Roma, e eles passaram a ser serviçais nas casas dos patrícios romanos. Mas a gente viu isso em toda a história de algum modo. Hoje a gente é escravizado pela condição econômica, pelos sistemas econômicos que ditam as regras, né? Nós somos escravizados de todas as formas, de formas que a gente às vezes nem parou para pensar ainda. Por exemplo, será que nós, no período desse de saúde, a gente parou para pensar que a gente é escravizado em termos de saúde? Porque, assim, tudo que é natural, tudo que é benéfico, foi declarado de algum modo como maléfico. E tem que tomar cuidado com isso. E a gente é obrigado a comprar medicação para poder se proteger de um processo que é da natureza e que nos faria bem, mas que a medicina, entre aspas, a indústria farmacêutica estabeleceu que faz mal. Só para clarear um pouquinho esse assunto, porque isso é muito abrangente, trabalhar essa questão da escravidão, para chegar nessa senhora aí, há alguns anos nós tivemos uma autoridade brasileira na Organização Mundial de Saúde, que deu uma entrevista para a revista Veja, na época, e a entrevista se chamava Psiquiatria S.A. Essa autoridade brasileira, muito consciente, muito madura nos processos de defesa dos interesses de saúde da humanidade, trabalhando na ONU, ela denunciou as indústrias farmacêuticas, dizendo que eles estavam catalogando estados de alma como tristeza, melancolia, etc., para a gente ter uma ideia, como patologia, a fim de vender medicamento. E vão formar os médicos, vão patrocinar médicos, vão patrocinar cursos para ensinar isso. Então, é a Psiquiatria S.A., os homens mandando na saúde das pessoas. Para vocês terem uma ideia, foi uma denúncia. Por que não reverbera, né? Que os homeopatas, que outros profissionais de áreas que são consideradas assim, um adendo menor ou paralela, digam, porque o rolo compressor, os tanques de guerra das corporações farmacêuticas passam por cima das pessoas e dos grupos minoritários. Então, isso é uma escravidão. Então, os espíritos dizem assim, Bezerra de Menezes era homeopata, era médico formado, mas homeopata. Eurípides Barçanufo, um missionário, tinha sua farmácia de homeopatia para atender as pessoas. O Chico Xavier psicografava receitas homeopáticas. Por que será que as grandes almas... Hahnemann, o pai da homeopatia, orientava, instruía Allan Kardec, desencarnado. E aí? Será que a gente já parou para pensar? E por que fazem tudo para desautorizar? O espiritismo sofreu esse processo. Porque primeiro tem o clero instituído. Aí o clero, de alguma forma, vai abrir alguma brecha, mas você tem o poder político e econômico. Porque a ideia da reencarnação não interessa às pessoas que estão hoje usufruindo de mais e melhor e que não têm intenção de reencarnar em outro papel. Como aquela mulher famosa que convenceu o imperador a tirar a reencarnação, a palingenesia do cristianismo. Então a gente vai... Isso aqui eu estou pensando para a gente pensar. Nós vivemos num mundo de expiação e provas. Se não tiver uma depuração, esses espíritos medíocres, maldosos, perversos nas suas escolhas, se eles não forem retirados do planeta, para serem substituídos por outros mais conscientes e tendentes à fraternidade, a esse espírito de inclusão, a gente não muda. Por isso que tem que ter transição, que é o que a gente está vivendo. O que está acontecendo na atualidade? Com o caso que o Márcio falou, descobrir uma mulher que vive em regime quase de escravidão absoluta, debaixo do domínio de uma socialite. Mas como que a gente pensa que os extremamente ricos vivem? Sugando sangue das pessoas que são ainda incautas. Nós não somos contra as grandes fortunas. Um grande empresário visitou Chico em alta madrugada. Um homem até que não está mais na Terra. Ele visitou o Chico encarnado. O Chico velhinho doente,
Quando bateu na porta, a pessoa que era responsável pelo Chico foi abrir a porta e ficou encantada, porque é um dos homens mais ricos do Brasil. Aí o olho brilha, né? Porque é uma questão de afinidade. Deixou invadir o quarto do Chico. O homem ficou por horas conversando e saiu em prantos. Quando o elemento voltou e falou assim, Chico, não vou falar o nome que ele falou, Chico, é um dos homens mais ricos do Brasil. O Chico, com muita piedade, quem assistiu contou, olhou e falou assim, mas ele só tem dinheiro, meu filho. Vocês entenderam? É isso. A pessoa, às vezes, ela se perverte e elege algo, congela o coração, congela a sensibilidade, congela a evolução e quer aquilo. Olha, a nossa história é toda de escravidão, de alguma forma. Se você for ver um relacionamento afetivo, você vai ver um processo sadomasoquista, que a psicanálise vai ajudar a gente a identificar. Por quê? Porque você vai ver um sádico que quer exercer o seu poder e um masoquista que aprende e passa a ter prazer no sofrimento. Aí como que se explica isso espiritualmente? Um devedor se submetendo a um outro, um devedor que não se perdoa, que não se dá chance, que não se reconhece, que destruiu sua autoestima, que destruiu sua dignidade, carregando uma culpa, o chamado complexo de culpa, que o Chico sempre falou dele, se submete a qualquer carrasco que quer suprir o seu vazio, o seu processo de culpa, o seu processo de remorso, batendo em alguém. Então, a gente tem um ditado aqui em Minas, que eu falo muito, que eu gosto muito dele, fala assim, fantasma sabe para quem aparece. Wagner, mas é injusto. Claro que é injusto pela visão social. Mas você acha que Deus permitiu por acaso? Será que não existe uma justiça divina definindo isso? Nós não vamos assinar embaixo de uma crueldade dessa, porque a gente já tem evolução suficiente. Nós temos mais de 2000 anos de evangelho. Isso é suficiente para abolirmos qualquer ideia de tirar vantagem em cima de alguém. No livro Vida e Sexo, o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, vai trabalhar o sexo e o destino. E a gente vai ver a beleza dos temas que ele vai trabalhando com aquela elegância, aquela superioridade que lhe é habitual. Doutrinariamente. E ele vai demonstrar que o uso das pessoas, essa enganação que a gente faz uns com os outros, de prometer, de fazer de conta que ama, para simplesmente usufruir, ter prazer por algum tempo e jogar fora, isso fez mais estrago do que todas as guerras formais do mundo somadas. Aí você tem uma ideia do que é escravização. Ela está em todos os ângulos. Sabe onde está a escravização? No centro espírita, quando você abusa de um trabalhador. Quando você espezinha um voluntário. Quando você diminui uma pessoa. Quando um médium vira para alguém, seja por desforra, ou seja por destempero psíquico, e fala assim, nossa, eu sou médium, eu estou vendo você acompanhado por uma horda de obsessores. Tome cuidado. Isso é crueldade. Isso chama-se perversidade na psicanálise. Perversidade. Então você vê N formas de escravização. É um absurdo uma pessoa que já é tão rica, tão abastada, não ter sensibilidade para enxergar o ser humano. Sabe onde que possivelmente, pessoas desse nível vão encontrar sensibilização? No mundo primitivo, começando de novo. Por quê? Nós tivemos uma experiência de estudo com o Honório, com o Leonzálio, com o Sobral, que foram pioneiros aqui no estudo do Evangelho de evolução. E em razão de uma pessoa da família de um desses elementos, que tinha hábitos muito nocivos, era uma pessoa que não tinha senso moral, e que, assim, para dar cano nos outros, não trocava roupa, e não se sensibilizava. Aí eles fizeram um estudo doutrinário, pesquisaram as obras, foram dialogando, estudando a evolução e chegaram à conclusão que para uma pessoa sem senso moral, que não se importa mesmo com os outros,
ela demora, no processo reencarnatório contínuo, em torno de 4.000 anos para conseguir realmente implantar o senso moral. Isso foi uma informação que eles nos trouxeram, de estudos e pesquisas que fizeram. Para ter uma ideia, em torno de 4.000 anos, com reencarnações sistemáticas, num mundo de expiação como a Terra. Então, vocês têm uma ideia do que é. Para muitas pessoas, tem muitas pessoas que podem ter grande expressão de fortuna, de beleza, não é? Até o verniz social, mas ela pode não sentir nada. Nada. Por que, Wagner? Porque elas são primitivas? Não, porque elas são viciadas. O primitivo tem muito mais chance de se sensibilizar do que um viciado. Por que existem os dragões? Por que existiu no livro Libertação aquele elemento que era o sacerdote frio e que superintendia processos de obsessão para todo lado? Por quê? Precisou de uma mulher que ama Matilde para conseguir sensibilizá-la. E ela veio por um processo de materialização no mundo espiritual, de tão elevada que ela era. Então ali nós temos o episódio desse espírito se convertendo. Claro que houve muitos processos de tratamento até chegar em Matilde. Matilde chutou a bola dentro do gol. E aí ele quedou. Então, quando a gente vê um Gregório que tinha sido papa, para vocês terem uma ideia, o coração dela era o quê? Uma pedra. Uma pedra. Você vê pessoas dentro de um processo de psicose, que pode ser bipolar ou outros processos aí, muitas vezes classificados como esquizofrênicos, etc. Você vai ver que essa pessoa ela não tem sensibilização. E perguntaram um dia para o Chico Xavier, em Goiânia, numa visita que ele fez, perguntaram para ele sobre esse tema, ele disse assim, olha, o que a gente pode dizer é que geralmente, um psicopata é alguém que no passado assassinou alguém e suicidou em seguida. Ou seja, os centros de sensibilidade dele foram destroçados. Ele está totalmente pervertido. São lesões. E hoje se sabe que determinados quadros, apresentam lesões cerebrais ou inibições cerebrais. Essas pesquisas do cérebro têm demonstrado a diferença do cérebro de um psicopata para um cérebro normal. Então, nós vamos aprendendo que o processo de escravização é um processo múltiplo, é um processo complexo. Como que se vence isso? Com moralização. As leis impõem de fora para dentro. Essa mulher vai ter que pagar fiança, pode ser presa. Então, é uma forma de aprender de fora para dentro. E a outra forma? Quando nós desenvolvemos consciência. Quando nós desenvolvemos consciência. E vamos entendendo que tudo é relativo, que ninguém tem poder absoluto, que o poder é de Deus e nós usufruímos daquilo que a gente passa a merecer por prova, por expiação ou por missão. É aí que a doutrina entra e vai mostrar. Quanto mais as leis se aprimoram numa sociedade, mais isso demonstra, no sentido de inclusão, de respeito social, mais isso demonstra que nós estamos próximos de um grande passo evolutivo. Agora, se a gente gosta de guerra, do apartheid, se a gente curte jogar na cara do outro a condição social dele, a cor da pele, a escolha sexual, aí nós somos candidatos a um mundo bem primitivo ainda. Se isso realmente é um prazer, se a gente tem essa gana, isso é sinal de que a gente vai para um planeta primitivo. Pode escrever. A gente sabe o que está falando. Deu uma ideia aí, Márcio? Com certeza. E é interessante, para quem tiver curiosidade, né, pode pesquisar, inclusive, online, nos navegadores, você faz a pesquisa do Livro dos Espíritos. Inclusive, tem o áudio, para quem gostar de ouvir, né, porque muitos preferem o áudio do que a leitura. O Livro dos Espíritos, você pode digitar dizer, pesquisa, Livro dos Espíritos.
É preciso dizer, Márcio, que o que nós estamos falando aqui é estudo doutrinário. Está no Livro dos Espíritos e todas as obras de Kardec. Além daquelas que Chico Xavier psicografou, que mostram casos específicos de situações as mais diversas. Nós estamos fazendo um resumo, porque eu não vou debulhar com vocês aqui questão tal, questão tal, questão tal, porque isso é muito chato. Nós estamos aqui dialogando sobre doutrina espírita. Agora, é obrigação de quem está interessado nos temas espíritos ir na base, e é com Kardec que se aprende, viu? Exato. O Chico ilustra, mas Kardec é que ensina os fundamentos. Eu quero aproveitar aqui então, Wagner, são perguntas muito próximas assim, super relacionadas, né? A Liliane Conceição das Neves, no chat, ela gostaria de saber a respeito de bebês prematuros e que logo em seguida desencarnam. Tem também a Maria de Fátima Ferreira, que nos enviou um e-mail, que ela diz a respeito, tirar uma dúvida. Qual a diferença... desculpa. Na verdade, é a Simone Marques. Gostaria de saber se pode acontecer comunicação de espírito de criança em reunião mediúnica para atendimento de espíritos sofredores. O espírito, ao desencarnar ainda criança, sofre. E a Constança, mais ou menos nessa linha, existem crianças e bebês no mundo espiritual? Ela complementa. E existem os gêneros masculino e feminino? Existem contratos sociais? São muitas perguntas dentro de uma. Vamos lá para ver se eu consegui pegar todas as questões. Bebês, quando desencarnam ainda tenros, representa algum problema na formação orgânica dele. Porque existem muitos espíritos que precisam de frações de tempo na carne para conseguir terminar a depuração de um mal que ela fez em existências passadas, de equívocos cometidos, de erros cometidos. Então, a lesão fica no perispírito. E ela, no processo reencarnatório, ela vai como que se depurando para poder conseguir formar um organismo saudável e ficar muitos anos na Terra. Então, é muito comum ainda, enquanto tem expiação na Terra, espíritos reencarnarem para completar ou para terem uma espécie de choque vibratório no corpo para se despertar. Aí eu vou contar uma história aqui, porque isso é tão complexo, é tão bonito, e está tudo encadeado com as próximas. Existem bebês que são reencarnações de espíritos muito perigosos, que lesaram ou foram lesados. Por exemplo, um suicida. Uma lesão muito complexa de um suicídio cometido por alguém pede, no tempo que esse perispírito todo traumatizado, ele tenha contato com a matéria para ir se limpando. Porque o corpo, na linguagem de André Luiz, espírito, é uma taborrão do espírito, ou do perispírito, melhor dizendo, né? Então, você vai limpando no corpo. O corpo é para isso. O corpo a gente usa porque ele condiciona, ele te depura e ele te permite ver especificamente algumas áreas que você precisa trabalhar. Esse é o processo de condicionamento da reencarnação. Quando você tem contato com o corpo, esse espírito, ele pode destruir as células em razão das dificuldades que ele traz no perispírito, né? Você vai ver isso. Então, o que acontece? Quanto mais desorganizado é o perispírito, menos ele fica no corpo. Porque o perispírito é que mantém o desenvolvimento e as funções inteligentes dos órgãos e sistemas do corpo espiritual, né? Bom, compreendendo isso, esse espírito que depurou ali, que foi abortado, ele pode voltar e pode até ficar uma existência mais tempo. Mas ele pode vir, por exemplo, como síndrome de Down. Uma criança que tem síndrome de Down. Ele pode vir assim, de um sistema mais fechado, que é o que os espíritos sempre explicaram. A síndrome de Down, geralmente, é a reencarnação de espíritos que saíram da vida anterior pelo suicídio. Então, você vai ver que eles vêm
Mas antes da síndrome de Down, eles podem passar por esse processo rápido de depuração. Por isso a gente explica, quando vai falar de aborto, porque um tema puxa o outro. Ah, coitadinho dos espíritos de luz. Você acha mesmo que o espírito de luz vai reencarnar para uma mulher que vai querer fazer aborto? Não. Não. Ele tem méritos. Ele vai ser muito protegido. Ele vai ser muito protegido no seu processo. Geralmente, quando há tendência a se fazer aborto, os espíritos que reencarnam são aqueles que vão passar por uma prova. Eles forçosamente, o espírito que sofre esse processo de agressão no útero materno, ele tem que ser alguém que deve alguma coisa à lei divina. Porque se ele não devesse, seria injustiça. Isso não justifica as práticas que a gente tem aqui. Porque os espíritos dizem que nós temos meios de evitar a gravidez. E é preciso que a gente esteja atento. Por isso que as pessoas geralmente carregam isso a vida toda, né? E é um processo de sofrimento muito grande, que a gente tem que ter compaixão. Não é o aborto não é um processo de combate, é um processo de conscientização. Não é caça às bruxas, não existe isso. O espiritismo não tem inferno para colocar as pessoas. O espiritismo vem conscientizar as pessoas. É diferente. Para que elas possam ou se regenerar, se fizeram, ou evitar se não fizeram. Considerando que ela está lidando com uma lei divina, que é a lei de solidariedade, que faz com que a gente, através da reprodução, traga para a Terra espíritos que têm a ver conosco, com a nossa história, com os nossos compromissos, com o nosso aprendizado, e vice-versa. Porque a gente também aprende com eles. Então, é preciso entender isso. Bom, se a questão é tão complexa para falar dos que desencarnam ainda tenros, como criancinhas, ou como feto, né, ou como recém-nascido, ou como uma criança de poucos anos, deu para entender. Não é que a criança foi suicida, às vezes fazia parte da prova dela. Porque nós temos provas de desorganização perispirítica e provas de culpa e de não merecimento. É aí que a gente tem que ter uma maleabilidade para entender. Porque não é só o processo de lesão perispiritual, é o processo também do complexo da culpa. Que a pessoa pode não se permitir, ainda não se sente no direito de usufruir tudo daquilo. Então, muitas vezes o processo inicia, mas ela não se sente. E aí ela passa pela prova. Porque muitos de nós, ao longo da nossa existência, a gente se sabota. A gente se sabota muito. Na autoestima, no usufruto dos bens, no usufruto de espiritualidade. Haja vista o que os religiosos fizeram interpretando a religião. Se batiam, se flagiciavam por ter desejo sexual, por exemplo. Né? No catolicismo, isso foi uma aberração. Porque o catolicismo quis tamponar a sexualidade, que é impossível, e aí virou um monte de doido, né? Então, assim, quando sentia qualquer desejo, tinha que se bater, ajoelhar no milho, ficar preso na cela, quando não virava um desequilibrado sexual, né? Incluindo aí as perversões sexuais, que é de triste memória. Mas a gente tem que fazer o autoestudo, a gente tem que desenvolver a autoconsciência. Sobre as crianças no além, elas existem? Sim, porque muitas vezes a reencarnação de um ex-suicida que conseguiu ficar alguns meses na carne, ele é mantido assim magneticamente pelos benfeitores espirituais. Por quê? Porque se ele voltar, a forma antiga é a forma do desajuste daquele espírito que estava lá no Vale dos Suicidas. Vamos falar assim porque muita gente conhece a obra da Dona Ivone Pereira. Então existe uma aglomeração de ex-suicidas no além, no chamado umbral, né? Então, que é exatamente uma zona muito próxima da Terra, em que eles se agrupam por afinidade e vão formando como que quase que um espaço geográfico. Mas não é um espaço geográfico, né? Porque não tem como definir isso. Falar de espírito, outra dimensão com a nossa, tem pontos de contato, mas ele é oscilante. Não tem como falar que é uma coisa fechada. Não é como aqui. Você tem lá Nova Zelândia, tem ali Paris, tem ali... Não é isso. Não é isso. Então, você tem as zonas espirituais que são mutantes, elas oscilam, então não tem como definir isso.
vai de acordo com a vibração, com o movimento dos espíritos, que dão a ela uma certa densidade transitória, porque não é definitiva. Então, você vai perceber que existe. Onde estão, por exemplo, crianças assim, acolhidas em hospitais próprios para a infância? Quem lê o livro Entre a Terra e o Céu vai perceber lá no livro uma senhora jovem chamada Blandina. Blandina. Essa senhora é a nossa Meimei. Foi a esposa de Arnaldo Rocha, que também dirigiu a mediunidade de Chico Xavier em Pedro Leopoldo, amiga e confidente de Chico Xavier, de grata memória para muitos de nós. O querido Arnaldo teve uma esposa chamada Irma de Castro. Eles fizeram votos de amor e se chamaram, por causa de um romance, de Meimei. É noiva amada, noivo amado. Então, ela era Meimei dele. Ela desencarnou depois de menos de 5 anos de casada, por um processo horroroso, né? Em que ela sangrava pelos olhos, pelos poros, e o Arnaldo com ela nos braços. Foi depois disso que ele conheceu o Chico. E o Chico a recebeu, incorporou, e ela conversou longamente com o Arnaldo. E foi aí que ele deixou de ser materialista, né? É uma história bonita. Não além, ela trabalha nessa instituição que chama-se Lar da Bênção. Lar da Bênção, onde acolhem crianças desencarnadas. E ela é uma das tutoras desse ambiente. E lá nesse livro Entre a Terra e o Céu, você vai ter notícias de como que essa colônia se organiza, como que tem as crianças, como se processa a visita das mães e dos pais a essa colônia, ou das crianças vindo visitar os pais saudosos aqui na Terra. Tudo sempre com muito equilíbrio. Aí você pergunta assim, existe criança sofrendo? Não, claro que não. Ela não tem ainda o senso moral, ela não raciocina como adulto. A criança está debaixo de hipnose. Até os 7 anos, o espírito está debaixo da hipnose, que define o processo da reencarnação. São 3.000 dias de hipnose. Só termina mesmo, conclui com 7 anos. E dos 7 anos até os 14, há um processo de lento acordar de possibilidades. É a chamada pré-adolescência. Quando chega aos 14 anos, fecha um outro ciclo. Aos 14 anos, a epífise começa a liberar as memórias, as impressões e as aquisições desse espírito reencarnado do passado. E aí, a adolescência é o choque entre o que essa criança aprendeu até os 14 anos no seu lar, na sociedade, e o que ela traz de passado. Então, vira conflito. Vira conflito. Porque não é lembrança específica. Ah, eu fui isso naquela vida lá na França, naquela na Alemanha. Não. Vem como impulso. São pulsões. Pulsões da alma. Que vão vindo assim. E aí a criança pode se revelar irreverente, dependendo da história dela, ou mais shy, ou mais para dentro. Né? Mais tímida, assim. Mas tudo dentro de regulações espirituais fantásticas que os espíritos estão definindo para o clã familiar, dentro dos aspectos que esse clã e essa pessoa precisa passar. Então, vocês entendem que não tem sofrimento para a criança. A criança se desprende e já é conduzida para a vida espiritual, se não para os familiares que estão nas colônias, para essas organizações que cuidam deles, quando é conveniente, porque tem tratamentos específicos magnéticos para mantê-las assim. Então, tem criança que desperta mais rápido no além? Sim, sim. Porque o espírito é mais amadurecido, embora tenha desencarnado na condição infantil, ele vai assim como que se abrindo para as possibilidades. E tem outros que precisam como que acompanhar a cronologia. E para esses espíritos que ainda não têm uma condição mais madura de percepção espiritual, é preparado para eles uma reencarnação, para que eles continuem a fixação dos seus valores e fujam dos quadros destruidores, seja do suicídio, de homicídio, de traumas que trazem do passado. Assim se processa, de modo, vamos dizer, sintético, ao grosso, aquilo que se dá no mundo espiritual entre a terra e o céu. Para as pessoas que perguntaram ter uma ideia. Sobre manifestação de criança em reunião mediúnica. Inapropriado, doutrinariamente dizendo. Por quê? Criança pode ir, por exemplo, cantar um coralzinho que se formou de crianças lá no Lar da Bênção.
Vai numa instituição cantar? Pode. Vai, acontece. Agora, criança ir para orientar, ou para poder chamar atenção, para fazer gracinha, para fazer do médium uma criancinha, e ele ficar dando show, fazer o povo rir. Não. Doutrinariamente está errado. Ah, mas você vai falar da Umbanda com os herês. Ali é uma outra cultura, uma outra filosofia, que nos cabe respeitar. Mas dentro do centro espírita, nas bases organizadas com Allan Kardec, isso não é apropriado. Quem faz, faz por conta própria. Muitos anos atrás, esse tema veio à tona. E houve, assim, trocas de correspondências entre federações, autoridades, estudiosos. Qual foi a conclusão que se chegou a isso? Muitas vezes, quando um médium espírita se porta assim, na casa espírita, numa reunião mediúnica, é mais uma espécie de componente personímico dele, que retrata, como Arnaldo Rocha nos explicou, um problema qualquer da infância, que ele pode retratar no momento em que entra em transe, ele volta àquele período do trauma, em que ele ficou preso emocionalmente, psicologicamente, e ele pode, então, se comportar assim. Aí a gente viu que isso traz uma luz. Porque muitas vezes você orienta o médium, não é? Você não vai dar pancada no médium, porque você estraga um aparelho sensível. Você vai dialogar, explicar, ajudá-lo a estudar, a refletir. Quando você vê que o médium tem um condicionamento, é o tal do animismo. A gente falou personímico porque pode ser da mesma vida. O animismo ele é mais profundo, ele pode ser de outra vida. Não sei se vocês tiveram uma ideia. Então, o elemento ele vai se comportar como aquilo. O Arnaldo Rocha, que foi uma autoridade que mais de 60 anos dialogou com os espíritos, começando com Chico Xavier, né? E acabou aqui em Belo Horizonte, na União Espírita Mineira, e a gente participava da reunião dele durante alguns anos, pelo menos até ele desencarnar. Ele explicava para a gente, o animismo é natural, é uma necessidade como outra qualquer, porque nós estamos tratando o espírito do médium. Então, quando a gente vai estudar uma psicanálise, fazer uma análise, você vai entender que você tem atos falhos, você tem escapes, você às vezes solta alguma coisa sem querer, você tem, por exemplo, ideias recorrentes, visões recorrentes, sonhos recorrentes, comportamentos recorrentes, e aí você entende que você está fixado em alguma coisa. Isso precisa ser trabalhado. Então, eu espero que tenha dado uma visão geral nessas muitas questões que foram levantadas aí. Wagner, a gente tem muitas questões aqui. O André Sarturi até pediu para que a gente lesse o e-mail, que a gente vai seguir uma sequência, André. Então, a gente pede só um pouquinho de paciência. E a todos aqueles que, porventura, as perguntas não tiverem a resposta no programa de hoje, no próximo sábado, às 8 da noite, a gente está de volta. Se Deus quiser. Tempo. Tem. Já que você citou, inclusive, a princípio, com relação às crianças, de casos de suicídio, o Caio Medeiros está aqui e ele traz uma notícia muito triste de que um amigo policial, na noite de ontem, acabou tirando a própria vida. E ele se sente um pouco, acha que falhou, porque ele tentou auxiliá-lo, mas não conseguiu demovê-lo dessa atitude contra si mesmo. Então, ele gostaria de saber qual é a melhor forma de poder ajudá-lo agora que ele já cometeu este ato contra si mesmo. Você pode repetir um pouquinho que falhou aqui? Qual que é o problema? Então, ele está dizendo que na noite de ontem, um amigo muito próximo, que era policial, acabou tirando a própria vida. Uhum. E que ele se sente um pouco responsabilizado, acha que falhou. E como ele pode ajudá-lo agora, já que ele já cometeu o ato e se encontra fora do corpo físico. O suicídio é sempre lamentável, né, gente? Sempre lamentável. Mas é preciso que a gente entenda que se você não induziu, se você não bateu na pessoa, diminuiu ela, fez ela se sentir uma mosca, para que ela tivesse uma atitude dessa no momento extremo da vida dela, você não tem responsabilidade direta. A gente pode muitas vezes falar assim, por que eu não fui lá conversar com ele? Por que eu não antevi e dei um conselho? Por que eu não fui mais amigo?
Essas questões sempre vêm no coração da gente que perde alguém que ama, mas não é responsabilidade nossa. Isso é escolha exclusiva e pessoal dele. E eu garanto para vocês que até ele executar isso, muitos espíritos que o amam tentaram dissuadi-lo. A pessoa somente executa depois de todas as providências espirituais movimentadas do mais alto em direção àquele coração, que pode usar pessoas ou situações além das intuições. Nessa hora, vale até alguma coisa que passa na televisão, ou de uma frase que ele viu no carro. Não importa, não importa. Eu vou até contar um caso aqui, para vocês entenderem como que isso se dá. 2 casinhos rápidos, para ilustrar. Num, de modo positivo, um camarada pegou a arma, já não aguentava mais a vida, estava desempregado, tinha perdido a pessoa que amava e tudo. Pensou, arrumou uma arma, e ele morava no interior, ele foi em direção a uma mata, para poder dar o tiro na cabeça. Acontece que isso passava do lado de uma capela que estava sendo restaurada. E não funcionava ainda, estava sendo restaurada. E nesse dia eles estavam tentando implantar um sistema de som. Quando ele estava já atravessando em direção à mata, próximo à parede dessa, o camarada que fazia o teste disse para o outro assim, fala alguma coisa aí. Aí ele pegou o microfone e falou assim, pensa em Deus. Aquilo ecoou. O camarada sentiu um choque, olhou para a igreja, olhou para si e perguntou assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Voltou para casa. Olha o que os espíritos usaram. Um outro, que é uma espécie de uma piada, no sentido educativo, ele falou que confiava muito na providência divina, muito mesmo. E que ele nunca ia deixar de confiar na providência divina, que não adiantava o povo adverti-lo e tal. E um dia ele estava atravessando a rua, alguém gritou assim, cuidado, olha a bicicleta, porque era a rua muito íngreme. Ele pensou assim, ô louco, eu confio na providência divina, nada vai me acontecer. O que aconteceu? A bicicleta, pum, ele bateu a cabeça, teve traumatismo, desencarnou. Chegou do outro lado. Aí quando ele acordou, ele falou assim, olha, eu sou a pessoa que mais confiei na providência divina. Eu repito isso para mim o dia inteiro. Por que é que uma bicicleta me atropelou? Ele falou assim, onde estava a providência divina? Aí o outro virou e falou assim, na boca daquele homem que falou com você, olha a bicicleta, cuidado. Então, eu estou contando 2 situações. A providência divina faz o máximo, mas ela não pode violentar o livre-arbítrio. Ele quis essa experiência. E é preciso que a gente compreenda, porque é o seguinte, o suicídio não é o fim. O suicídio é uma queda vibratória. Ele vai, daqui a pouco, perceber que os problemas só aumentaram. E por saturação ele fala assim, não, eu preciso organizar minha vida. Porque, não sei se vocês já perceberam, para tirar a maldição dessa coisa, que, o suicida vai ficar 30 anos, porque tinha que viver 30 anos aqui, ficou 30 anos. Nada disso, tudo é relativo. A expiação, diz Emmanuel, guia do Chico, a expiação termina no momento em que você aprendeu a lição. A prova disso? Um monte de poetas que tinham suicidado, não tinha muito tempo, quando o Chico despontou na minha mediunidade, começaram a psicografar, defendendo a vida e orientando as pessoas com a beleza do evangelho através dele. Vai pesquisar para vocês verem. Um monte de ex-suicida que foi procurar o Chico dando conselho moral para as pessoas, que é a forma que eles têm de se trabalhar e de ajudar as pessoas a entenderem a vida. Então é o seguinte, ore por ele e não pense de um modo definitivo e fechado em sofrimento. Porque quando o sofrimento fica superlativo, a pessoa cai a ficha. Às vezes ela precisa de um saculejo desse. Não estou dizendo de suicídio. Às vezes ela precisa de uma dose cavalar de problemas para poder falar assim, nossa, a vida podia ser diferente se eu pensasse melhor. E ela começa a organizar a vida. E o amparo de Deus é pura misericórdia. A gente não pode esquecer disso, né? Deus é amor. Ele não é maldição. A gente é que tem problema para se perdoar. Mas Deus tem meios para nos mostrar o caminho. Então, ore e tenha muito amor por ele. Que isso ajuda demais. É um bálsamo.
Vamos lá, chegamos na pergunta aqui do André, que ele está esperando até agora aqui, Wagner. Ele diz o seguinte: se o Brasil é o coração do mundo, Minas Gerais seria o coração do Brasil. Noto que Minas sempre teve grandes nomes de religiosos de expressão nacional e internacional. Ele cita alguns nomes aqui de várias vertentes religiosas. Sempre imaginei Minas teria o melhor padrão vibratório do mundo para se viver, mas observei que durante as eleições, através das redes sociais, que certos espíritas, ele coloca entre aspas aqui, tiveram comportamento lastimável, como assassinato virtual de amigos, etc, etc. Aí que cheguei a uma conclusão. Minas Gerais tem grandes expoentes cristãos não por merecimento, mas sim por pecado ao Espírito Santo. Pois como diz a oração de São Francisco, onde houver trevas, que eu leve a luz. Minha conclusão: Minas foi criada por Cristo para mostrar aos mundos que Deus é amor e o amor jamais exclui. Meu pensamento faz algum sentido? Olha, nós não temos pretensão de responder você nas suas reflexões, mas eu vou trazer algumas coisas que eu conheço aqui do Chico. Nós privamos durante muitos anos com o coronel José Drummond, que foi um reformado da polícia, que chegou a ser o chefe maior da Polícia Militar na gestão de Francelino Pereira, em Minas Gerais. Quando ele era o maior responsável pela Polícia Militar de Minas, na época do Francelino, a Polícia Militar queria fazer uma outra revolução, porque existiram duas aqui em Minas, e eles queriam fazer a terceira. E ele, pensando no assunto de berço espírita, né, ele deixou isso registrado para a gente tem gravação ele contando isso, porque eu pedi para não perder, porque é um momento histórico do Chico, né, do espiritismo em Minas Gerais. Ele reuniu algumas lideranças da Polícia Militar de Minas, histórica, né, com seus méritos e outros deméritos também, mas ele foi até o Chico, em Uberaba. E, ao conversar com o Chico, sem expor o problema, ele não expôs a questão da revolução. Quando ele chegou, o Chico os recebeu, e antes que tudo, o Chico disse assim: vocês vão me permitir? Nós vamos fazer uma oração juntos, para a gente poder conversar. Porque nós vamos pedir o amparo da espiritualidade. Eles não tinham falado o problema. Então o Chico fez uma prece muito sentida. Quando ele terminou a prece, ele disse assim: eu gostaria, com todo respeito, de dizer às forças que nos protegem em Minas, ao nosso prestigioso Coronel Drummond, aos seus companheiros de liderança, que... eu li uma coisa aqui, desculpem. Que os benfeitores que nos orientam e que se interessam muito por Minas Gerais, que não cabe uma terceira revolução da polícia em Minas. As necessárias já foram feitas. Porque se vocês insistirem, dizem eles, os benfeitores espirituais, Minas corre o risco de cair. E se Minas cair, o Brasil inteiro cai. Quando ele contou isso pra gente, a gente viu a importância de Minas para o país. Não por ufanismo. Não por ufanismo. Então, nós tivemos grandes nomes em todas as áreas. Minas forneceu contingente para todo tipo de realização. Mas nós temos a questão tratada pelo nosso irmão, porque os nomes podem se tornar famosos, mas eles podem não honrar moralmente o que fazem. Aí a gente lembra a questão da idolatria. Nós não podemos idolatrar homens e mulheres. Nós podemos apreciá-los, respeitá-los. Mas idolatria é só para Deus. O Paulo diz assim numa de suas epístolas: não sejais, pois, idólatras, porque se você entrega a sua vida cegamente para uma pessoa, por mais expressiva ela seja, por mais de renome, né, construído pelo seu trabalho brilhante, moralmente ela pode estar negando tudo aquilo no seu dia a dia. E você vai descobrir isso uma hora. Porque nós somos homens falíveis. Carrego esse tesouro em vasos de barro, dizia o Paulo, porque o Paulo sabia muito bem que ele era falível. Então não tem. Olha, o Chico, por mais digno e elevado que o Chico fosse, ele tinha suas pegazinhas.
E ele contava. Os obsessores me atazanam por pequenos deslizes que eu tenho que viver entre o dever e a disciplina. Só que o Chico era atento e abriu mão da sua vida. Mas as pessoas não. As pessoas querem dinheiro, as pessoas querem sexo, as pessoas querem poder, as pessoas se movem por vaidade, as pessoas se movem por presunção, elas querem ser mais do que são. Então, quando elas ficam desavisadas, e nós, espíritas, temos mania de criar mitos e ídolos de barro, e aí, quando despenca, a gente xinga o espiritismo. Então, é preciso que a gente pense nisso, com todo o carinho que nós estamos falando. Vamos ficar com os espíritos, tá? Vamos ficar com os espíritos. Lembrando que a caixa de presente não importa. O que importa é o presente. E o que um orador, o que um expositor, o que um médium faz é entregar o conteúdo. Fica com o conteúdo e larga a caixa de presente. Muito bem, Wagner. A Maria de Fátima Ferreira, agora sim. É uma pergunta curta, presumo eu que a resposta também, porque logo a gente já está chegando ao final e logo a gente vai ter uma pergunta aqui do Mário de Castro a respeito de causa e efeito. Então, a da Maria de Fátima é: qual a diferença entre morrer e desencarnar? Olha, morrer é um termo que tem uma conotação espiritual. O que morre? Né? Morre o interesse por alguma coisa. Morre as células que vão se desgastando e voltam a um estado original, ao pó da terra. A morte, o Thanatos, né? É uma questão de nomenclatura, embora tenha uma simbologia muito preciosa. O termo desencarnar foi um termo proposto pelos espíritos, porque eles foram tratar de encarnar, e o contrário de encarnar é desencarnar. Ou seja, isso relativizou o poder da morte. Esse termo relativizou o poder da morte. Porque estiolar o corpo, desculpe, que seria desintegrar o corpo, desintegrar, ele não consegue funcionar mais, então nós temos a estiolação do corpo. Mas estiolar serve também para a ideia, eu tinha esse ideal, mas estiolou, morreu. Ou seja, desintegrou. Então você pode usar um termo ou outro. Desencarnar é mais compatível para mostrar que a vida não termina com a morte da veste, que deu à sua alma uma expressão no mundo material. É mais por aí. Não tem dificuldade de entender isso, não, tá? Então, assim, com a doutrina, nós entendemos que é desencarnar. A gente vê que até a mídia, né? Às vezes está vendo um programa, principalmente na Rede Globo, porque ela não tem preconceito com espírito, ela até gosta, porque se for na Record, coisa de evangélico, eles vão proibir tudo que é de espiritismo, né? É de um pastor que quer dinheiro, então ele quer tudo nos moldes dele. Mas se você for na Globo ou em outras, eles vão falar desencarnar, ir para andar de cima. É a coisa mais natural do mundo. Porque realmente não é morte, naquele sentido fechado do termo que nós aprendemos, né, historicamente. Muito bem. A gente tem outras perguntas aqui no chat. O Bruno Lima mandou algumas aqui. A gente provavelmente vai deixar para a próxima semana. Porque a gente tem 7 minutos aqui, vamos ver se dá tempo. O Maurício Castro, melhor dizendo. Como funciona a lei de causa e efeito para espíritos que cometeram males grandes, como Hitler e outros? Existe essa divisão de males grandes e pequenos? Tem alguma questão do Livro dos Espíritos que fale sobre isso? Na semana passada assisti a um vídeo de uma pessoa a qual disse que Chico Xavier falou sobre a situação do espírito dele e que Gandhi está o auxiliando. Presumo que ele esteja citando Hitler. Vocês sabem algo sobre essa história? Pessoalmente, eu duvido que o Chico tenha falado isso, porque isso é antidoutrinário, isso é uma informação muito sensacionalista, esdrúxula, pessoalmente. Quem acredita, tudo bem, mas não tem prova, porque o Chico, quando ele ensinava alguma coisa que efetivamente interessa a comunidade espírita toda, ele falava em entrevista. Ou com um grupo de pessoas, quando interessava realmente a doutrina. Então, assim, tem muita coisa que se dá a Chico Xavier que é muito duvidosa, principalmente quando ela não passa pelo crivo doutrinário. Nós vamos estudar o caso dos espíritos, você vai ter que fazer uma construção para entender espíritos embrutecidos e espíritos viciados. Então, você vai pesquisar no Livro dos Espíritos várias questões.
desde a escala espírita até o estudo das leis morais, terminando com a última parte do Livro dos Espíritos, que vai mostrar sobre as nuances de condição de substituição de espíritos na Terra, vícios e paixões. O que você vai entender? Quando um espírito ele se complica por uma paixão desordenada, ele se torna um histrião, ele se torna um dragão, né? Como que a gente, por exemplo, poderia considerar um Hitler? O Hitler foi um instrumento tenebroso, de espíritos altamente perversos, que vingaram, de alguma forma, da humanidade, que subjugaram essa humanidade. A gente falou antes sobre a escravidão mental e tal. Quem que cai nessa esparrela? Quem que cai? Cai espíritos que, de alguma forma, precisam ainda sofrer, esgotar, sofrendo, os seus processos, vamos dizer, viciosos e nada humanistas. Quando você vê, por exemplo, uma sociedade se tornar ditatorial, claramente agressiva contra os direitos humanos, você está vendo o apoio disso vindo daquela natureza ainda impura ou perversa das criaturas, oriunda de outras vidas, de desmandos, de vícios, porque nós temos uma história muito sangrenta, uma história muito escravizadora, muito cruel, e isso ainda está muito presente em nós. A gente não é espírito calmo, pacífico, manso, como Jesus propôs. Essa mansidão custa muito para nós, e geralmente é pelo sofrimento. Então, é necessário que venha um escândalo. Tem sempre alguém que entra na liderança do escândalo. E vai escravizar quem? Quem já promoveu o escândalo e precisa ressarcir, ou seja, pagar a conta. Aprender sentindo na pele aquilo que fez com outrem. E aí vai desde aquele que tem uma maior escala de compromisso, aquele que tem pouca. Quem, na parábola, que a gente está estudando às quintas-feiras, que é a parábola do servo vigilante, a gente vai ver que tem servo que não soube a vontade do Senhor, ou seja, não tinha tanta consciência das coisas, ele é castigado com poucos açoites. Então tem gente que sofre menos. Como tem aqueles que sabiam a vontade do Senhor e não fez como ele queria. O Senhor é a lei divina, que está na consciência. Então você vê que esses são castigados com muitos açoites. Por quê? O que tem muito e faz muito, mais se lhe dará. E o que tem pouco e que não faz, até o pouco que tem será tirado. Então o Hitler, ele é um elemento como Mussolini, como outros cruéis da história, que tem um karma coletivo. Aí você pensa assim, esse espírito, ele tem algum valor? Sim. Porque o mal que ele aprendeu é uma lição moral viva que pesa no espírito dele. Como que ele vai poder se depurar? Ele vai virar um ovoide? Pouco provável. Pouco provável. Os espíritos geralmente conduzem esse tipo de entidade, como Saddam Hussein e outros, para mundos primitivos, onde ele vai assumir a liderança que ele tem, porque ele dominou o país inteiro. Aí ele vai para o mundo primitivo para reencarnar e ajudar os autóctones. Isso no processo de evolução, que é o que está acontecendo com a Terra há muito tempo. Muitos espíritos estão saindo daqui, indo para o mundo primitivo, encarnar lá pela primeira vez e ajudar aquele mundo a desenvolver o organismo biológico, a cultura, a organização social, o tipo de alimentação, as relações uns com os outros. Lá ele pode ser o que ele quer. E ele vai ajudar muito aquele povo. Como que Deus pune o espírito? Ele sofre por conta própria, mas Deus, a punição que vem de Deus, que chama-se a cada um segundo as suas obras, é dar muito serviço para ele num mundo muito rude. Se ele achou que ele era ruim aqui, ele não sabe o que ele vai passar nesse mundo primitivo. E isso que eu estou falando, nada tem a ver com Plutão, como contaram. Eu estou dizendo aqui daquilo que está na obra de Allan Kardec, que analisou como que espíritos muito devedores, muito impermeáveis ao bem, como é que eles são tratados? São levados para mundos primitivos, onde eles vão recomeçar com a cultura e o desenvolvimento que eles tiveram neste mundo. Foi isso que aconteceu com os capelinos.
quando aquele grupo de capela veio para cá e que deu origem à ideia da queda do anjo, que a gente vai estudar no livro A Gênese, de Allan Kardec, se a pessoa quiser entender como que esses espíritos são tratados, é só perceber e ir lá, você vai ver que a queda do anjo, como é que ela vem? Ele vem de um planeta muito melhor, onde ele não pode espiar, ele não tem tempo, não tem condição dele espiar lá, ele é trazido para um outro mundo primitivo, que já tem sua população muito rude, mais parecendo com os animais do que provavelmente com o homem, ele vem implantar, então, essa natureza mais humana, com a sofisticação dele no mal, no vício, mas lá ele se depura, porque lá tudo é aproveitado. É nessa base que a doutrina espírita, com Kardec, entende o caso de Hitler. Muito distanciado desses enfeites que o povo geralmente coloca aí, né? E que não tem como comprovar que realmente o Chico tenha falado isso. Outro dia uma pessoa me perguntou uma coisa mais semelhante, né? Virou e falou assim, o Chico falou que quando o espírito saiu do corpo, o outro veio, entrou no corpo dele, ele perdeu o corpo dele. Impossível. O Chico nunca teria dito isso. Sabe por quê? Isso é antidoutrinário. Chico respeitava profundamente a doutrina dos espíritos que salvou a vida dele, porque ele era uma pessoa que ninguém compreendia. Então ele falou assim, a vida inteira eu estudei esses livros, mostrou o livro dos espíritos e o evangelho. Ou seja, a codificação foi a salvação do Chico. Então é preciso que a gente entenda doutrinariamente a questão, meu irmão. É isso que eu te respondo. Muito bem, Wagner. É interessante aqui que as pessoas se manifestam e afirmam veementemente onde estão e se encontram os espíritos. Mas, enfim, o mais importante é que a gente se debruce sobre muita fantasia. Os encarnados não dominam o mundo espiritual, nem querendo. O Chico respeitava e não dava informação errada por isso, porque a gente não sabe de nada ainda. Exato. Enfim, a todos vocês que enviaram as suas perguntas, as suas indagações, a gente agradece de todo o coração. Muitas não foram respondidas hoje, mas no próximo sábado, às 8 da noite, estaremos aqui mais uma vez com o Espiritismo Responde para dirimir as dúvidas de todos, quando possível, claro. E a vida continua, né? Sempre. Wagner, muito obrigado, boa noite. Eu que agradeço a você, Márcio, a intermediação e ao pessoal aí que colaborou, que está querendo aprender doutrina espírita, porque o nosso objetivo aqui é aprender doutrina espírita com Kardec e com Jesus. O resto não é conosco, tá, gente? Obrigado, Wagner. Um beijo no coração alegria de todos e até o próximo sábado, se Deus quiser. Fiquem com Deus.